Se tiver para todo mundo, aí depois vocês me avisem para ver se... Mas eu acho que está normal para a maioria, né? Com certeza. Pode deixar. Eu vou então ditar o direito positivo, tá? E depois eu passo para o direito natural para ditar também. Então, o direito positivo é o ordenamento jurídico em vigor em determinado país e em determinada época. Ele é o direito posto, tá? Vamos falar agora do direito natural. É a ideia abstrata do direito. O ordenamento ideal correspondente a uma justiça superior. Tá? Copiem também essa observação que eu vou passar aqui para vocês. Botem observação. O jus naturalismo, tudo junto, o jus naturalismo foi defendido por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Bem como os doutores da Igreja e pensadores do século XVII e XVIII. Ponto continuando. Tá bom assim? Tá muito rápido? Ponto continuando. Ei, professor, você Oi. poderia repetir de novo aí? Você poderia repetir? Vamos lá, gente. O justnaturalismo foi defendido por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, bem como os doutores da Igreja e pensadores do século XVII e XVIII. Ponto continuando. Hugo Grossio, já no século XVI, defendia a existência de um direito ideal. Hugo Grossio é o nome do pensador, do estudioso. Então, de um direito ideal e eterno, ao lado do direito positivo. Então, a ideia
de muitos religiosos e inclusive estudiosos do século XVII e XVIII, e já com Hugo Grosso no século XVI, eles pensavam em existir esse direito natural, tá, que é o direito ideal e eterno, junto ao lado do direito positivo, tá? Então, um completando o outro. Ok? Vamos agora falar de direito objetivo e direito subjetivo. Copia aí, direito objetivo. É o conjunto de normas impostas pelo Estado de caráter geral cuja observância os indivíduos podem ser compelidos é obrigados, mediante coerção. Então se imprime, o Estado imprime uma força, tá, para que seja respeitado aquela norma pelo indivíduo. Então, esse é o direito objetivo. É a norma agente. Direito subjetivo é a faculdade individual, o quê? Norma agente? Norma agente, um i no final, agente. Só que entre aspas, porque é uma palavra, são palavras latinas, tá? Latina, é do latim. O direito subjetivo, tá, é a faculdade individual de agir de acordo com o direito objetivo. De invocar a sua proteção. Aí vocês botam entre parênteses. Facultas agende. Tá? Então, para a gente entender, o direito objetivo, senhores, é a norma, é a lei, tá? Que está lá e o Estado vai impor ao indivíduo que ele cumpra. De que forma que ele vai fazer isso? Coagindo facultas agente. Exatamente. Coagindo, forçando esse indivíduo a cumprir o que determina a lei. Tá? Então está lá escrito, o Estado vai obrigar, vai coagir, vai forçar aquele indivíduo a cumprir aquela norma, tá? Aquela lei. Já o direito subjetivo é a faculdade que aquele indivíduo tem de cumprir a norma, de seguir a norma e também de
utilizar a norma para si, para o seu direito, trazer a norma para o seu direito, tá? Para a sua proteção. Então, por exemplo, o vizinho, ele subiu um muro demais. Pela lei, ele só poderia subir até 5 metros. Na lei, está lá dizendo que ele não pode subir mais do que 5 metros. Subiu 6 metros. O Estado pode o quê? Coagir, fazer com que ele só construa até 5 metros. Tá? Agora, eu como indivíduo, eu sou o vizinho prejudicado. Eu tenho, na lei, tem a minha proteção. A lei está lá dizendo, ó, o teu vizinho, ele só pode subir o muro até 5 metros. Se ele subir a 6 metros, tu pode bater lá na justiça e falar, ó, seu juiz, ele subiu 1 metro a mais do que a lei permite. Eu quero que ele baixe para os 5 metros que é permitido. Mas isso aí é um direito que tu tens de invocar ou não. Tá? Então, isso é o direito subjetivo. Você tem a possibilidade, porque está na lei, mas você também pode ou não pode invocar a lei para a sua proteção. Tá? Ou então, existe uma lei, o vizinho, no caso, ele sabia que era até 5 metros. Ele construiu até 6. Então, um direito subjetivo, ele sabe que é até 5 metros, mas ele não quis cumprir a norma. Ele pode sofrer sanções. Ele pode sofrer consequências por conta dessa desobediência. Tá? Beleza aqui? Hein? Tranquilo, né? Então, só para vocês ter a certeza, então o direito objetivo é a norma, tá, que o Estado impõe ao indivíduo para ele cumprir com coerção, impondo aquilo, obrigando a ele fazer, senão tem consequências. E o direito subjetivo é a faculdade que o indivíduo tem de seguir a norma da lei ou então invocar a proteção da lei. Tá? Beleza. Então, senhores, eu vou falar agora para vocês sobre teoria pura do direito. Então, é a teoria negativista. Tá? Então, isso que eu estou trazendo para vocês é que a doutrina traz, porque no direito, senhores, quanto mais teoria, mais 2, 3, 4, 5 teorias, sempre vão surgir. Por quê? Porque o direito é assim. Então, são várias interpretações, vários entendimentos, e aí a gente tem que, pelo menos, ter noção de algumas dessas teorias para que a gente entenda a ideia do doutrinador, tá? Então, as teorias de Dugin e de Kelsen integram as doutrinas negativistas, que não admitem a existência do direito subjetivo. Ou seja, eles entendiam que só existe, só um minuto, só existia o direito objetivo, tá? O direito subjetivo, aquele que o indivíduo tinha a faculdade de cumprir ou não o direito objetivo, que no caso a lei, ou então de invocar para sua proteção a lei, eles entendem que não existia essa possibilidade, tá? Não existia o direito subjetivo, a possibilidade do direito subjetivo. Então, Dugin, D-U-G-I-N,
K-U-I-T, do Gui e de Kelsen. K-E-L-S-E-N, tá? Então, continuando. Para Kelsen, a obrigação jurídica não é senão a própria norma jurídica. Então, sendo assim, o direito subjetivo não é senão o direito objetivo, tá? Então, para Kelsen, que é da teoria negativista, ele entendia que só existia a teoria, o direito objetivo. O direito subjetivo não existia. Nada mais era do que o direito objetivo, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Não? Não está tranquilo? Podemos, então, ir adiante? Então, vamos lá. Pode sim, professor. Tá muito rápido? Tá não, tá de boa. Tá bom. Qualquer coisa vocês... Professor, tá bom? Então, vamos lá. Teorias da doutrina afirmativa. Então, essas teorias da doutrina afirmativa, são as que prevalecem, tá? São as predominantes. Então, da vontade, do interesse e mista, certo? Vontade e interesse. Então, o que seriam essas teorias? Primeiro, vamos falar da teoria da vontade. Quem escreveu essa teoria é Winshade. Então vamos lá. O direito subjetivo constitui um poder da vontade do titular do direito, tá? Então, o que é a teoria da vontade? O direito subjetivo constitui um poder da vontade do titular do direito, tá? Agora, essa teoria, ela foi criticada por quê? Porque nem sempre depende da vontade do seu titular. Vocês podem imaginar, por exemplo, eu tenho um direito. Eu sou maior de 18, tá? Então, já posso ajuizar qualquer ação. Então, eu posso pegar a lei e usar para minha proteção. Beleza. A teoria da vontade diz: o direito subjetivo constitui um poder da vontade do titular do direito. Beleza. Mas ela foi muito criticada porque ela diz, porque nem sempre depende da vontade do titular do direito. Que situação é essa, senhor? Ninguém? O incapaz. Quem é o incapaz? É aquele que é menor de 18 anos. Que é o incapaz, é o relativamente incapaz. O maior de 16 e o menor de 18. E o menor de 16 é o absolutamente incapaz. Tá? Então, nem sempre, né, o individual tem a vontade, ele é capaz.
Por quê? Ele é capaz, não, desculpa. Ele tem a vontade, mas para ele ajuizar uma ação, ele depende de outra pessoa. Por quê? Porque ele é incapaz. Então, por conta disso, né, que nem sempre depende da vontade do titular do direito, essa teoria foi muito criticada, a teoria da vontade. Tá? Deu para entender? Entendemos? Hein? Ou não? Vamos lá. Beleza, então vamos para frente. Teoria do interesse. Direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. Perfeito. Então, eu tenho interesse que aquele muro permaneça nos 5 metros. Tá? Então, eu vou, se por acaso passar dos 5 metros, o meu interesse é que seja respeitado a lei, então eu vou atrás para que o muro fique só nos 5 metros. Tá? Então, teoria do interesse é o direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. Tá? Beleza. Teoria mista ou eclética. Então, mista a gente já sabe que é misturado, né? Então, vamos lá. É a fusão das teorias da vontade e do interesse. É o mix, é a mistura, tá? Da teoria da vontade com a teoria do interesse. Então, conjuga o elemento vontade com o elemento interesse. Tá? Anota aí uma observação, por favor. Professor, Oi. o senhor poderia dar um exemplo de como é usada essa teoria mista? Como ela é usada? Primeiro, é como eu te disse, a vontade, a teoria da vontade, seria a vontade do titular do direito. Tá? Agora, para ele ser capaz, para ele usar essa teoria, ele tem que ser capaz. Então, ele tem a vontade de utilizar do direito subjetivo, tá? Então, ele pega a lei e utiliza para lhe proteger, certo? Enquanto, com relação ao interesse, basta ter o interesse jurídico para lhe proteger, tá? E a mista seria esses dois. Eu tenho tanto a vontade de utilizar o direito subjetivo, como tenho o interesse em que esse direito subjetivo seja realmente utilizado. Tá? Deu para entender? Obrigado. Então vamos lá, vamos continuar. Anotem essa observação, por favor. Direito subjetivo é a expressão da vontade individual e direito objetivo é a expressão da vontade geral. Ponto continuando. Não somente a vontade ou apenas o interesse configura
o direito subjetivo. Ponto continuando. Trata-se de um poder atribuído à vontade do indivíduo para a satisfação dos seus próprios interesses protegidos pela lei. Da onde? Repetir da onde? Apenas o interesse, vírgula, configura o direito subjetivo. Ponto continuando. Trata-se de um poder atribuído à vontade do indivíduo para satisfação dos seus próprios interesses protegidos pela lei. Ou seja, pelo direito objetivo. Tá? Então a gente tem que entender que o direito subjetivo ele existe, tá? Mas para que ele vá atrás do direito objetivo, tá? Que é a lei, ele tem que ter vontade. Ele tem que ter interesse. Tá? Vontade de obter proteção e interesse que a lei seja utilizada. Que a lei o proteja. Tá? Então, o direito subjetivo depende do indivíduo. O direito objetivo é trazido pelo Estado que força o indivíduo a cumprir. Agora, se eu sei que existe um direito objetivo, mas não quero utilizá-lo, isso é um direito que eu tenho, é o direito subjetivo. Eu só vou utilizar o direito objetivo da lei se eu tá? Se eu tenho vontade de ser protegido por conta de algum mal que alguém me fez. Tá certo? Deu para entender, meus amores? Beleza. Vamos para frente. Lembrando, deixa eu só ver aqui rapidinho. E 3h50 a gente dá um intervalo, tá? 3h40, 3h45 a gente dá um intervalo. Aí volta 16h10. Tá bom? Beleza? Só para lembrar aqui os horários, como é que são. Beleza, vamos lá, vamos para frente. Outra classificação: direito público e direito privado. Tá? Direito público com direito privado.
Direito público, anotem aí, é o direito que regula as relações do Estado com outros estados. Ou as relações do Estado com os cidadãos. Tá? Então, o direito público é o direito que regula as relações de um Estado com outro Estado e as relações do Estado com os cidadãos, tá? Os indivíduos, o povo. Beleza. Exemplo disso, direito público. A nossa Constituição. A nossa Constituição, ele é um direito público, tá? O direito eleitoral é considerado direito público. O direito penal é considerado direito público, tá? O direito administrativo é considerado direito público, tá bom? Direito privado, olha só, é o direito que disciplina as relações entre os indivíduos como tais. Nas quais predomina imediatamente o interesse de ordem particular. Tá? Então, temos exemplo, o direito civil é um direito privado. O direito comercial é um direito privado. Ele disciplina as relações dos indivíduos. O direito agrário é individual. Tá? Normas de ordem pública são as congentes, ou seja, de aplicação obrigatória. Então, as de direito público, de ordem pública, tá? As normas de ordem pública, elas são congentes, ou seja, são obrigatórias, são de aplicação obrigatória. Nossa Constituição, direito penal, tá? São de ordem pública, são congentes, tá? São aquelas que são obrigatórias. Normas de ordem privadas são aquelas que valem enquanto a vontade das partes prevalecer, tá? Não convencionarem de forma diferente. Tá certo? Deu para entender, turma?
direito público do direito privado, o direito público, como o direito penal, sempre vai ser impondo. Vamos já falar. Sempre vai ser imposto, tá? É obrigatório, é congente, tá? São normas obrigatórias, de aplicação obrigatórias. Já do direito privado, ela vai valer, na realidade, enquanto as vontades da parte, enquanto elas convencionarem daquela forma, vai valer. Então, um exemplo, para ficar fácil, com relação ao direito privado. Um contrato de aluguel. Eu boto lá 12 meses e aí foi convencionado que o aluguel vai durar 12 meses, certo? Mas lá na frente, quando terminar os 12 meses, eu chego para o locatário e digo, olha, eu posso até alugar, mas agora eu só vou alugar se for 24 meses. Tá? Então, ele modificou a lei que existe entre os indivíduos, entre os contratantes. No caso, locador e locatário. Tá? Até não modificarem aquele contrato que é lei entre as partes, continua valendo. Mas, se eles convencionarem de forma diferente, aí já não vai mais valer aquilo. Então, como eu disse, 12 meses, agora 24 meses. R$ 1.000 o aluguel, 1.200, 1.500 o aluguel. Tá bom? Então, só vai valer o que convencionaram. Se modificaram entre eles, tá? Aí foi modificado. Então, é lei entre as partes. O Estado não impõe que aquele aluguel seja de 12 meses só. Tá? É convencionado entre as partes. Tá? É lei entre as partes. Tá bom? Deu para entender? Ok, vamos lá. Ó, no nosso direito civil, prevalece as normas de ordem privada, certo? Mas, logicamente, também vão existir normas congentes, normas que impõem, que aplicam a obrigatoriedade, tá? Como as da maioria com relação ao direito de família, tá? Então, o direito de família, ele é protegido, ele é regulado pelo nosso Código Civil, tá? Mas lá, a maioria das vezes, os artigos é imposto pelo Estado, tá? Existe uma coerção, uma imposição, uma obrigatoriedade de como ser feito, como seguir o que dispõe a respeito sobre direito de família, tá bom? Claro, repito sim. O nosso direito civil, tá? Como eu disse para vocês, prevalecem as normas de ordem privada, tá? Mas também vão conter normas congentes, normas que existe a aplicação da obrigatoriedade, tá? Que vão ser impostas. O caso é com relação à maioria dos artigos referente ao direito de família, tá? Não vai haver só um acordo entre as partes. Se o Ministério Público, se o juiz verificar que uma das partes está se prejudicando demais, se é contra a criança, o Estado aí vai impor, vai dizer não, é dessa forma, tá? Então, a maioria das situações do direito de família é de direito público, ou seja,
é direito privado, só que o Estado impõe, determina como é que tem que ser feito, tá? Na parte de direito de família. Tá certo? Beleza, então vamos para frente. Tá tudo bem até agora, né? Daqui a pouco a gente dá um intervalo para a gente beber uma água. Tá certo? Beleza. Tá dando para vocês copiarem? Tá muito rápido? Tá dando para copiar, não tá dando? Beleza, vamos lá. Senhores, vamos, depois dessa parte que a gente falou sobre direito público, direito privado, direito subjetivo, direito objetivo, que a gente conceituou direito, a gente vai agora entrar para falar sobre o nosso querido Código Civil. Tá? O nosso Código Civil, senhores, ele, primeiramente, foi idealizado, tá? Antes de 1900. Já em 1880 e pouco, e 89, depois da proclamação da República, já pensaram em um Código Civil. Porque antes, o que a gente tinha era as ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas, que eram compêndios, que eram leis ditadas por Portugal. Então, um certo período, até que nós criássemos nosso Código Civil, simplesmente nós utilizávamos desses ordenamentos, tá? Então, foi idealizado desde então, desde essa época, mas somente em 1916, tá? O nosso Código Civil foi criado, ele nasceu, tá? E em 1917 começou a entrar em vigor, começou a valer. E aí, com o decorrer do tempo, os brasileiros verificaram que as leis existentes no nosso Código Civil já estavam totalmente defasadas, tá? Então, foram idealizando até que até que em 2002 se criou o nosso código atual, o nosso Código Civil. E em 2003 ele entrou em vigor. Ele começou a valer, tá? Então, demorou tanto a entrar em vigor, né, a ser criado esse novo código de 2002 e entrar em vigor em 2003, que acabou deixando um monte de situações em branco, tá? Se a gente for verificar no nosso Código Civil, nada fala a respeito, aliás, pouquíssima coisa fala a respeito de bebê de proveta, bebê barriga de aluguel. Então, são situações que a gente vê, que a gente pode até usar, são 4 ou 5 artigos, mas que, infelizmente, não foi aprofundado pelo nosso Código Civil. Sempre com aquela ideia que vai surgir, vão criar leis, até criaram, mas ainda assim não é tratado com afinco, né? Não foi tratado com afinco. Mas hoje é o que temos, é o nosso Código Civil, tá? E, inclusive, ano passado, salvo engano, teve mais algumas alterações, certo? Então, a gente sempre tem que estar
ligado para ver, para saber quais foram as alterações a respeito do nosso Código Civil. Aliás, na realidade, das leis, né? Nosso país, Ave Maria. É lei sendo criada demais e lei sendo mudada demais. Tá? Então, vamos lá. Nosso Código Civil atual, tá? Ele é um projeto de lei, resultou do projeto de lei 634 de 1975. Foi elaborada por uma comissão de juristas, tá? Sobre a supervisão de Miguel Reale. Ele contém 2.046 artigos, e aí ele divide-se em, vamos lá, parte geral, tá? Que trata das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Parte especial, essa parte especial vai ser dividida em 5 livros, com os títulos Direitos das Obrigações, Direito de Empresa, Direito das Coisas, Direito de Família e Direito das Sucessões. Certo? A gente vai tratar da parte geral, que trata das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Aí vocês vão falar dessa parte geral toda, esses 5 livros, tá? Repetindo, que são os direitos das obrigações, direito de empresa, direito das coisas, direito de família e direito das sucessões, tá? Então, no decorrer do nosso curso, vocês vão ter esses assuntos todos aí para falar, tá? Mas vocês vão gostar de direito civil. Tá, senhores? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Então, ótimo. Beleza, vamos lá. A gente vai iniciar, meus amores, com começar falando sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a famosa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Antes, ela era conhecida por LINC, Lei de Introdução ao Código Civil. Só que a lei de introdução, na realidade, ela não é uma lei de introdução ao Código Civil. Ela só pega emprestado o Código Civil e coloca a lei de introdução, tá? E aí, verificando isso, os legisladores, de forma correta, modificaram o nome e alguns artigos da lei de introdução, que hoje não é mais LIC, é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, LINDB, tá? Então, justamente por quê? Porque eles perceberam que a LIC, né? A LIC não era só lei de introdução do Código Civil, era a lei de introdução das normas brasileiras, certo? Por isso que mudou, inclusive, a sua nomenclatura. O nome dela hoje é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, tá bom? Beleza? Então, essa lei de introdução, ela é de 1942, tá? Ela iniciou, hoje ela tem em torno de mais de 19 artigos, tá? Tem em torno de 30 artigos, que ela teve alteração em 2018 e 2019. Tá? Então, quando vocês comprarem o código atual, o código
um vadimeco atual, ou então um Código Civil atual, que venha a lei de introdução, vocês vão verificar que existem mais de 19 artigos, tá? Porque antes eram só 19 artigos, hoje ela já contém mais de 20 artigos, em torno de 30, salvo engano, tá? Então, ela é uma lei, uma legislação autônoma, tá? E, como eu disse para vocês, ela vem anexa ao Código Civil, mas ela não é uma lei que só disciplina o Código Civil. Ela é uma lei que disciplina todas as leis, todas as normas, tá? Então, trata-se de legislação autônoma, anexa ao Código Civil, mas dele não faz parte. Por quê? Porque ela é autônoma. Ela não é Código Civil. Ela é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? É uma lei autônoma. Ela se serve por si. Tá? Ela tem caráter universal, aplicando-se não só, como eu disse, no Código Civil, mas em todos os ramos do direito, em todas as outras normas, em todas as outras leis. Tá? Então, anota aí o que seria a LINDE. É um conjunto de normas sobre normas. Tá? Ponto continuando. É um conjunto de normas sobre normas. Ponto continuando. Disciplina a elaboração e vigência, a aplicação no tempo e no espaço, as fontes das normas. Tá? Então, para a gente entender o que é a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é o conjunto de normas sobre normas. Tá? Ela é como eu disse, uma legislação autônoma e ela tem caráter universal. Ela não só é aplicada no Código Civil, ela é aplicada em todos os ramos do direito. Tá bom? Anota aí uma observação, por favor. Diriges a todos os ramos do direito. Salvo naquilo que for regulado de forma diferente na legislação específica. Ponto continuando. Assim, o dispositivo que manda aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Vamos lá, ponto continuando. Assim, está muito rápido, né? Então eu vou iniciar, tá? Dirige-se a todos os ramos do direito. Salvo naquilo que for regulado de forma diferente
na legislação específica. Ponto continuando. Assim, o dispositivo que manda aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito aos casos omissos, aí vocês botam entre parênteses, artigo 4º, aplica-se a todo o ordenamento jurídico. Exceto o direito penal e tributário. Que contém normas específicas a esse respeito. Tá? Então, como eu disse para vocês, a lei de introdução, ela é uma lei autônoma, tá? É uma legislação autônoma, e ela não serve, ela não regula apenas o Código Civil. Ela regula vários ramos do direito, tá? Tá ok? Beleza? Então, anota aí para mim um conceito de Lindbe. Então, anota aí. É uma lei que visa regulamentar as próprias normas jurídicas. Dirige-se, ponto continuando, dirige-se a todos os ramos do direito. Ponto continuando. Também chamada de norma de sobredireito, tudo junto, norma de sobredireito, tudo junto. Ou norma sobre norma. Ou norma sobre norma. Ok? Então vamos dar um intervalo, certo? E aí, 4h10, eu já estou aqui. Aí espero até 4h15 para a gente finalizar a nossa aula hoje. Tá bom? Tá bom para vocês? Se por acaso vocês tiverem algum questionamento, vocês já me passem nessa segunda etapa para a gente discutir sobre isso. Tá bom? Então, vamos dar uma merendada
e aí a gente, 4h10, eu tô aqui de volta. Tá bom? Ok. Espero vocês aqui.